Então vamos lá. O tema é meio diferente, porque é um culto jovem, então eu procuro trazer sempre um tema mais descontraído, né? Mas eu coloquei um tema hoje assim, relaxa, está apenas começando. Fala para quem está ao teu lado, assim, fala, relaxa, está apenas começando. Fala para o outro para não fazer acepção de pessoas, né? Para ele não se sentir chateado com você. Mas realmente está apenas começando. Tudo que nós estamos vivendo está apenas começando. Eu quero ler um texto com você antes de introduzir. Efésios 4, versículo 22 ao 24. Efésios 4, se você trouxe tua Bíblia, abra ela. Se você tem a Bíblia digital, liga ela aí, mas não deixe de acompanhar, para você ter certeza do que eu estou lendo e se é real ou não. Vamos lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Você sabe que a nossa vida ela é composta de escolhas, né? Então, tudo que você escolhe vai gerar uma consequência, né? Se você decide estudar, provavelmente, possivelmente, né, você vai tirar uma nota muito boa na prova, você vai sair bem em um teste. Então, a nossa vida é feita de escolhas, é feita de tomar decisões. Né? Só que, qual é a nossa tendência como ser humano? É de sempre pender para aquilo que só nos traz benefício. Né? Quando você lê a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, o que a gente costuma fazer? Tem gente que pega a Bíblia, né, e abre assim, hoje vai ser aqui. E aí quando olha assim, fala assim, em 15 dias você vai morrer. Aí você olha assim, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não é. Né? E aí você vai lá, e aí abre de novo, e aqui está o inferno preparado para os demônios e seus anjos. Deve dizer, não, isso aqui eu não quero também. Né? Então, nós temos uma facilidade, ou uma tendência, ou pendemos para o lado sempre de buscar algo que nos traz alguma vantagem, que nos traz algo bacana, né? Até porque se Deus ele usa alguém para falar com você, para te repreender, às vezes justamente porque eu estou precisando de uma correção, eu tenho uma dificuldade de aceitar aquilo. É natural, você é ser humano, eu sou ser humano. Né? A gente quer o quê? Palavras boas, a gente quer uma notícia boa. Você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar uma bolsa lá na faculdade nos Estados Unidos, em Oxford, lá em não sei aonde, e você vai fazer intercâmbio no Canadá, na China, no Havaí, né? Nas Bahamas. Como é que é o nome daquela outra lá? As Maldivas. Né? Quem gostaria de fazer um estágio supervisionado ou lá nas Maldivas, né? Todo mundo gostaria, né? Ir lá para Nova York, você vai fazer missão em Nova York, a igreja vai pagar tua estadia, você vai ficar lá. Todo mundo gostaria, né? Não sei se todo mundo, mas a maioria ia gostar, né? Só que aí, chega alguém e fala para você assim, não, você vai lá para a África, você vai fazer missão lá na África. E outra, você vai ter que levar teus recursos, você vai ter que fazer, e é assim. Não, mas vamos orar, né? Vamos orar para ver se é verdade. O ser humano, ele fala muito que ele é... Né? Eu trabalhei uma época na GVT e eu fui convidado para fazer a implantação de um sistema lá. E eu percebi uma coisa, que o ser humano, ele tem um pouco de dificuldade a gerenciar mudanças. Né? Só que eu acabei descobrindo que isso é mentira. Na verdade, isso não é uma verdade absoluta, na verdade. Não vou dizer que é mentira, mas tem uma grande possibilidade de não ser exatamente do jeito que a gente pensa. Vou te provar como a gente é tendencioso a aceitar a mudança muito facilmente. Se eu falar para você que... Deixa eu pensar um exemplo aqui. Se eu falar assim, olha, vamos selecionar aqui 8 jovens para ir em Nova York, aprender tudo sobre missões. Vocês vão ter a opção de ir para Orlando, né, ir na Disney, vai ter uma coisa ótima lá. Quantos aqui iriam? Falar, eu vou. Quem? Isso, pode levantar a mão, tá? Não tem problema, pode reagir, isso. Tá. E agora vamos mudar. Se eu falasse para você assim, vamos levantar 8 jovens, 8 pessoas, para fazer uma missão meio que oculta lá na Coreia do Norte. Quantos iriam? Opa, tem uns aí, Esse não tá com problema. Esse tá ligado no espírito. Por que eu tô falando para você isso? Eu sei que pode ser um exemplo bobo, mas se você parar para analisar, nós temos uma facilidade. Se eu chegar e falar para você,
todo mundo hoje, a pizza, a rodada de pizza é por conta da igreja. Ei, todo mundo glorifica e salta e pula, né? E todo mundo fica feliz. Mas se eu falar, hoje nós vamos começar 3 dias de jejum, só na água. Nós temos uma resistência. Ó, tem uns aí que estão ligados no Espírito, né? Vamos ver se a hora que chamar, né, vai estar no mesmo ânimo. Mas eu sei que vai, em nome de Jesus, né? Aqui tem gente de honra, aqui tem gente que está preparado para qualquer coisa. Mas dentro de nós, às vezes você pode não expressar, eu posso não expressar isso. Mas quando você recebe uma notícia boa, existe uma recepção muito maior. Mas quando você recebe uma notícia que não te agrada e não traz aquela euforia ou os resultados que você gostaria, aquilo te traz um pouco de insegurança, te trava, te segura. Por quê? Porque nós somos resistentes a mudanças? Não. Porque nós temos uma resistência a mudanças, aquilo que não nos traz benefício, pelo menos visualmente. Mas quando a gente vê algo que nos traz um benefício, a gente fica livre, suave para fazer, suave para ir, tranquilo. Então a gente vê o quê? Que às vezes falta de nós o quê? Entrega. Às vezes de chegar e falar assim, não, eu vou abrir mão da minha vontade, abrir mão do meu desejo para fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente olha para isso, por que eu sei para esse texto? Relaxa, está apenas começando. Porque tudo começa de algum lugar. Tudo teve um início. A terra começou, Deus planejou, Deus fez, criou o homem, criou tudo. Tudo teve um início. A sua vida começou em algum lugar. Começou em algum lugar. Nós somos gerados em Deus antes da fundação do mundo. Por isso que as mulheres têm que ficar tranquilas em relação à idade. Eu não quero falar a idade, mas você é mais velho do que você imagina, né? Porque se nós somos gerados antes da fundação do mundo, antes de existir a terra, você já existia, né? Então, nós somos gerados em Deus. Então, relaxa. Não precisa ficar com medo de falar a idade, não. Mas assim, tudo começa de algum lugar. E quando nós plantamos uma semente boa, quando nós geramos algo bom, isso tem um começo, e isso tem uma continuidade, e isso vai ter um fim. E quando nós plantamos algo ruim, também, isso tem um começo, vai ter uma continuidade, vai ter um fim. Então, por isso que eu falei para você que está apenas começando. Para quê? Para gerar dentro de mim, de você, um pensamento. Que algo que eu posso estar começando agora vai gerar uma consequência. Às vezes eu posso não aceitar isso, não querer aceitar, mas vai gerar. Um casal de jovens, tá lá os adolescentes lá, começa a namorar, e começa a pegação e não sei o quê. E aí quando começa aqui uma relação, qual é a grande possibilidade ali? Uma gravidez antes do casamento. E a gente já viu inúmeras coisas acontecerem assim, inúmeros casos acontecerem isso. Mas o porquê? Porque foi dado um início, foi dado um começo. Vamos ver se os jovens aqui estão bons de física, né? Qual é a terceira lei de Newton? Ó, ainda bem que não prometi o chocolate. Eu pensei assim, eu vou prometer um chocolate, acho que ninguém vai lembrar, né? Mas ó, tem gente aqui que é estudiosa. E tem alguns aí, não dê ouvido para a voz do inimigo, tá? Fica em paz. Toda ação gera uma reação. Isaac Newton falou isso, ele falou, olha, toda ação ou uma força vai gerar uma reação com a mesma intensidade e contrária. O que isso identifica para a gente? Que o que você fizer, qualquer coisa que você fizer, vai gerar uma mesma reação, mas também no sentido contrário. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com as escolhas que eu faço, eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu estou fazendo. Se eu vou empurrar um carro, esse carro também exerce a mesma força ao contrário a mim. Eu não vou dar aula de física agora, né? Até porque eu nem sei dar aula de física. Eu li, estudei isso aí, é só isso que eu sei, tá? Mas assim, o que eu quero trazer para você? Que no mundo espiritual acontece do mesmo jeito. No mundo espiritual, cada ação e decisão que eu e você tomamos vai fazer a mesma coisa. Vai gerar uma consequência, vai gerar algo no mundo espiritual que vai determinar o que vai ser o seu futuro. Se você abre mão de estudar, se você abre mão de honrar os seus pais, se você abre mão de ler a Bíblia, se você abre mão de fazer um monte de coisa, isso vai trazer um resultado negativo. Lembra que eu falei esses dias para vocês, não sei se vocês ouviram isso, mas tem muitos empresários que eles só fazem negócio com pessoas que têm resultados. E a gente acha que resultado é só positivo. E não, resultado é resultado também negativo. Isso identifica que as pessoas tentam fazer alguma coisa. Se você tem um resultado positivo, é porque você tentou. Se você teve um resultado negativo, é porque você também tentou. Na parábola dos talentos, o que aconteceu lá? 2 multiplicaram e 1 enterrou. Não teve resultado nenhum. Podia pelo menos ter tentado. E aí a gente entra, quando a gente começa a ouvir essas coisas, o jovem tem uma tendência muito grande. Não, mas é porque eu precisava tentar para saber como é que era. Eu precisava imaginar, eu precisava experimentar.
Entendeu? E aí a gente faz algumas comparações. Por que não experimentar isso e aquilo para ver se é bom? E aí eu falei, não, mas isso aí eu sei que é ruim. Eu falei, então você entende. Aquilo que me convém eu experimento, aquilo que não me convém eu já sei que não vai ser bom, eu acabo não experimentando. Mas porque eu tenho uma mente e um cérebro que pensa. Mas e por que a gente não usa às vezes esse cérebro para fazer coisas boas, ter atitudes corretas, viver em santidade? Porque o que a palavra diz? A palavra diz que nós temos que buscar viver em santidade, senão ninguém vai ver a Deus. Nós podemos perder a salvação? Você já parou para pensar nisso? Você pode perder a tua salvação? Pode ou não pode? Em que casos você não perde ela? Acabei de falar para você. Se você viver em santidade. Às vezes nós falamos sobre propósito, e provavelmente eu vou ministrar sobre isso na próxima ceia, mas só para dar um spoiler para você. Nós, às vezes, tentamos identificar e descobrir qual é o nosso propósito. E aí você começa a pensar sobre o propósito, e você pensa assim, não, se Deus me ama, independente do meu pecado, e eu posso, olhando para Davi errou e foi um homem segundo o coração de Deus, e ele estava atrelado ao seu propósito. Mas ele errou muito, não errou? E ele foi um homem segundo o coração de Deus? Mas ele estava focado no propósito. E foi um homem segundo o coração de Deus. Eu já vi gente usando isso para falar assim, não, então eu posso fazer o que eu quiser. Porque Davi pecou, Davi errou, ele viveu do jeito que ele viveu e foi um homem segundo o coração de Deus. Só que nós não entendemos o seguinte, que Davi ele se arrependia. E tem muitos jovens, muitas pessoas, não vou trazer isso só sobre os jovens, mas muitas pessoas agem como? Entendendo que, não, eu estou focado no meu propósito. E uma pessoa que pensa já assim, não, se eu faço tudo para agradar a Deus, se eu estou focado naquele propósito, então está tudo certo. Só que a gente não entende que quando nós já pensamos dessa forma, pensando num erro, é porque o propósito já foi embora. Porque a gente já não está no propósito. Porque o propósito nosso propósito de vida em Deus é justamente de agradá-lo em primeiro lugar, é de viver em santidade. Então, se nós estamos alinhados com Deus, o propósito vai funcionar e nós não vamos nem pensar em fazer algo errado. Então o propósito eles têm que estar ligado diretamente à santidade de Deus. E se você está ligado em uma santidade, provavelmente você está andando no propósito correto. E quando você faz isso, quando você busca viver essa santidade, significa o quê? Que isso está apenas começando. Se você está começando a fazer algo para Deus, fica tranquilo, está apenas começando. Fica tranquilo, é só o começo de algo que está acontecendo de bom. E se você está vivendo em pecado, se você não está buscando viver em santidade, relaxa, porque também é apenas o começo de algo que vai acontecer. Então, existem duas vertentes, mas a gente procura sempre olhar para qual? Para que me traz benefício, para aquilo que me traz prazer, sensação boa para o meu eu, para a minha carne. Mas esquecemos que nós temos que prestar contas, que nós temos que viver por algo maior e não por aquilo que eu acho que é bom. Então, fica tranquilo. A sua escolha está apenas começando. Né? Nós temos... eu tenho 36 anos. E aí eu olho para aquilo que Deus está fazendo na minha vida e Ele fala assim, fica tranquilo, está apenas começando. Porque às vezes a gente chega num nível de achar que nós já chegamos em algum lugar. Mas nós não chegamos em lugar nenhum ainda. Porque lembra que nós somos passageiros, forasteiros em terra estranha? A Bíblia fala isso de nós. Que nós estamos de passagem no mundo voltando para casa. Então se nós não chegamos lá, é porque ainda está apenas começando. Agora, qual é a sacada do negócio? Como você quer viver essa trajetória? Como você quer caminhar pela terra? Como você quer viver coisas intensas e extraordinárias? Você já tentou parar para pensar como diminuir as chances de errar? Ou será que você nunca pensou nisso? Como que você diminui as chances de errar? Quanto você pagaria por algo, por um manual, por um script, por alguma coisa, né, que contasse todas as escolhas exatas daquilo que você precisasse fazer para que você pudesse ter sucesso, para que você pudesse, né, honrar a Deus em tudo, para que você pudesse diminuir em tudo os seus erros? Quanto você pagaria por um documento desse? Sabe, o que você faria por algo assim, para diminuir todos os seus erros, as suas chances de errar, para trazer uma linha, um alinhamento, olha, vai por aqui que vai funcionar. Aqui tem ideias assim extraordinárias, inovações. E outra coisa que eu queria falar para o jovem, não fica preocupado em tentar criar a roda, tá? Porque a roda já foi criada.
As maiores empresas hoje que estão se destacando no mercado não são empresas que estão criando novidades, são empresas que estão reformulando aquilo que já existe. Então você tem um sonho de montar uma empresa, de ser bem-sucedido, para investir no reino e tal, fazer tudo aquilo que Deus sonhou, começa a pegar tudo que existe e começa a trazer solução para isso, uma solução melhor. Vou te dar um exemplo. Os bancos eles criaram o cartão de crédito, né? E você recebe o cartão de crédito, e aí leva lá 15 dias para chegar, uma semana depois chega a senha, você desbloqueia o cartão, beleza, está lá. E aí você perde o cartão, o que você tem que fazer? Você liga, fica lá numa gravação 1 hora, meia hora, para poder bloquear um cartão. E aí você acha o cartão porque estava embaixo do banco do carro. Eu estou falando porque eu já fiz isso. E aí liguei lá de novo, falei, ó, é o seguinte, manda o cartão, outro cartão agora, porque né, já tinham mandado, na verdade. Falei, tem como cancelar? Falei, não, vai esse mesmo e o outro já não vale mais. Falei, tá bom. Chegou o cartão, uma semana depois chega a senha, aí beleza, desbloqueia o cartão, liga para desbloquear o cartão e todo aquele processo. Então aí só aí foi 1 mês aí que você perdeu, 2 meses, dependendo do teu banco. Aí teve um outro banco, não vou falar nome porque eu não estou ganhando nada com isso, mas teve um banco digital que fez o quê? Criou um cartão. Ele emitiu um cartão igual os outros bancos estão fazendo, ele não fez nada de novo. Mas o que ele fez? Ele criou um cartão digital, enquanto o seu cartão não chega. Aí você desbloqueia o cartão digital pelo aplicativo, não precisa esperar para chegar, na hora libera. Aí o que eles fizeram? Na hora que chega o físico, você isola um e usa o outro, ou pode usar os dois. Você perde um, o que você faz? Você só aperta um botão, bloqueia aquele lá. Achei o cartão de novo. Você só aperta mais de novo o botão e usa o mesmo cartão. Você resolveu a vida da pessoa em pelo menos 1 mês aí, 2 meses. E um monte de transtorno, um monte de perda de tempo. Então, você quer... Estou abrindo esse parênteses só para, quem sabe, você está procurando alguma coisa, começa a analisar essas coisas. Começa a trazer solução para as coisas que são burocráticas e difíceis. Quem sabe Deus criou você justamente para solucionar problemas, para trazer facilidades. Então, fica essa dica aí para que você possa, quem sabe, inovar ou trazer algo, né, novo de novo, né, um novo. Mas o que eu estou querendo trazer para você? Que existem algumas coisas que eu e você podemos fazer para diminuir o potencial de erro. Algumas coisas nós podemos fazer para atingir, vamos dizer, quase que o ápice do propósito de Deus para a nossa vida, se não o ápice do propósito de Deus. E não é difícil. O problema é que nós somos imediatistas, né? Nós queremos as coisas para já, nós queremos cortar processo. O jovem de hoje em dia é pior ainda, né? Porque tem tudo na mão, nasceu na era do celular, na era digital, então tudo assim. Ligou, está em casa, pede comida ali, 5 minutos está lá. Sabe? Então numa era que é tudo muito rápido, né? Então quer fazer as coisas muito rápido, quer as coisas para imediatamente. Se o pai fala não na hora ali, não, porque você não presta, que você não gosta de mim, que você não me ama, né, não sabe esperar. Então nós temos que entender uma coisa, existem processos para as coisas acontecerem. E cada escolha que eu faço, cada decisão que eu tomo vai me levar para um lugar. Esses dias eu comentei algo, você quer ter resultados diferentes, faça coisas diferentes. Se está dando sempre o mesmo resultado, o que você faz? Vou fazer diferente, vou tentar algo diferente. Thomas Edison tentou de várias formas criar um filamento incandescente, tentou várias e várias vezes, mas ele não olhou para aquilo como algo ruim. Cada vez que ele, entre aspas, errava, o que ele falava? Não, eu achei uma forma que não é a correta. Eu achei um jeito de fazer, mas esse jeito aqui não dá um resultado positivo. É uma forma, mas não é, vamos dizer assim, a que me traz um resultado que eu quero. A forma como você olha para a luta vai determinar como você vai chegar e se você vai chegar. Se a primeira vez que não dá certo, você pede, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Quero. Daí chega, você vai no culto e nada acontece. E aí você vai no outro, nada acontece de novo. E aí você desiste. Deus não gosta de mim, Deus não me ama, porque batizou o fulano, o ciclano, mas eu estou aqui. Então a forma como eu e você enxergamos para o que está acontecendo com a gente vai determinar se você vai avançar ou se você vai parar. Então nós temos que olhar com os bons olhos. Mas eu quero trazer para você alguns pontos aqui para diminuir as tuas chances de errar e ter sucesso. Não só fisicamente, primeiramente espiritualmente. Tudo começa em Deus. Nós temos uma grande tendência em querer caminhar sozinho. Nós temos uma grande tendência em querer avançar sem Deus, em querer fazer as coisas. Não, Deus, fica tranquilo. Eu já pesquisei no Google lá e eu sei que vai assim, ó. Fica em paz, pode ficar aí tranquilão, que eu me viro. Nós temos uma grande tendência em fazer isso. Mas nós não podemos esquecer que sem Deus nós não fazemos nada.
Quando você olha para aquele cenário em que Israel está perdendo a luta para os filisteus, Deus está mostrando exatamente isso para eles. Sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim não adianta querer sair do lugar que vocês não vão. Ah, mas eu já vi que existe o livre-arbítrio. Beleza, o livre-arbítrio ele existe. Deus nos dá um poder de escolha, mas eu escolho como caminhar. Se eu quero mais dificuldade ainda do que já tem, ou se eu posso andar com Deus que vai me trazer alguns benefícios, me levar para alguns caminhos melhores. Então todos podem ir, mas a diferença é por onde você vai caminhar se você for sozinho. Então a escolha de andar com Jesus vai mudar toda a tua história. Quem sabe facilitar muita coisa para você, mas muita coisa ele vai deixar realmente difícil para que você possa crescer, para que você possa amadurecer. Mas é como um pai que vai estar ensinando lá o filho, alguém que está ensinando alguém a andar de bicicleta. Você dá um embalo e vai. Mas você vai fazer de tudo para que ele não caia. Mas às vezes até um tombo vai te fazer ensinar e te gerar mais resistência. Então Deus ele sabe lidar comigo, com você. Jesus ele vai saber nos orientar. Então a primeira coisa que eu quero te dar, posso dizer até um conselho. E essa é uma outra coisa que eu queria falar para você. Quantos já ouviram aqui uma frase? Todo mundo já ouviu, né? Mas vamos lá. Se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Todo mundo já ouviu isso, né? E isso gerou em muitas pessoas uma resistência, né? Uma crença limitante, a qual você não dá ouvido mais para ninguém, porque você entende que, ou subentende, que todo conselho é ruim, que todo conselho não é bom. Né? Mas é por isso que eu falo, nós às vezes padecemos por falta de conhecimento. O livro de Provérbios, ele fala o seguinte, que na multidão de conselheiros está ali o quê? A sabedoria. Sabe, então, tudo depende de quem você está buscando o conselho, aonde você está buscando isso, quem está te dando o conselho. Nós temos que ter a capacidade de filtrar. Mas vamos lá, a primeira coisa, o primeiro conselho que eu quero te dar, para que você possa vencer espiritualmente e também vencer no restante da tua vida. Primeiro é orar. Responde para você, você tem orado? Você tem buscado a presença do Senhor? Qual é a primeira coisa que você faz no teu dia? Quanto tempo você tem dedicado a falar com Deus, a buscar a orientação do Senhor, a chegar e falar assim, Deus, olha, eu estou pedindo tua orientação, preciso da tua sabedoria. Deus, eu preciso falar com você. Às vezes a gente busca falar com todo mundo, fala com o amigo, com a amiga, com o vizinho, com a vizinha, fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Tiago 1,5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Às vezes você não sabe como fazer alguma coisa, e aí a primeira coisa que você faz é fazer o quê? Vou no Google. Mas como que se fazia trabalho quando eu estudava? Não vou falar, né, para não ficar muito... Senão vai ficar muitos anos, né, vai ficar chato, né? Mas quando eu estudava não tinha Google. Não tinha, como é que estudava? Quem aqui hoje, Barça, nossa, meu Deus, o Fabiano tinha Barça, né, Fabiano? Tinha sim. Ah, sim. Isso. Mas ele conhece o Farol do Saber, então pronto, já era. Quantos jovens aqui já foram no Farol do Saber? Não, estou falando do jovem. Lá tem os jovens, mas dos jovens aqui, ó, dos mais jovens. André, não levanta a mão, eu falei jovem. Isso mostra que nós estamos ficando mais experientes, né? Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Beleza, vamos estar um pouco mais para trás no tempo. Às vezes você fala assim, Deus, eu quero uma palavra. Daí você vai lá no Google e digita assim, versículo do dia. Deus, fala comigo, Senhor. Eu estou dizendo que Deus não fala desse jeito. Deus fala do jeito que Ele quiser. Deus usou uma mula para falar com o balão. Entendeu? Deus, se Ele quiser usar qualquer coisa para falar com você, Ele usa. Entendeu? Só que o que Ele quer? Ele quer ter um relacionamento. Ele não quer conversar com você através do WhatsApp. Ele quer conversar com você ali no teu quarto, quer conversar com você lá fora, lá no pátio da escola, no teu trabalho. Ele quer conversar com você em qualquer lugar. Só que ele não quer conversar com você no WhatsApp. Falei assim, ó, inventei usar só para facilitar a vida de vocês. Mas com você eu gosto de falar olho no olho, cara na cara. Quanto tempo você tem tirado para falar com Deus? Entenda, isso aqui não é uma acusação, não estou apontando o dedo. Eu estou mostrando para você como corrigir algumas coisas, como melhorar alguns resultados, como trazer melhoria para os resultados. Porque às vezes você busca melhorar, mas não está sabendo como fazer. Então eu trouxe alguns conselhos para você. Quer sabedoria para fazer algo? Peça a Deus. É proibido pesquisar? Não, não é proibido pesquisar.
Mas tem coisas que Deus vai trazer só para você. E Ele só não te deu porque você não para falar com Ele. Essa é a sacada do negócio. Você está entendendo? Vamos lá, eu falei que ia voltar no tempo, né? Como que Moisés falava com Deus? Ele tinha Barça? Não tinha, não. Tinha WhatsApp, tinha Google, tinha qualquer coisa, não tinha nada. O que ele tinha? Relacionamento com Deus. Por isso que, o que eu começo a entender? Que muita facilidade começa a me afastar de Deus. Às vezes, muita facilidade começa a me trazer resultados negativos. Começa a fazer com que eu não tenha mais crescimento. Porque a facilidade me deixa preguiçoso. A facilidade, ela faz com que você não queira mais andar. Não faz com que você não mais corra, com que você não mais tenha tempo pesquisando e lendo. O número de pessoas que leem livros caiu absurdamente, porque você chega no YouTube e você às vezes você não quer ler o livro. E aí você fala assim, não, eu vou lá numa resenha. O livro lá dura 6 horas, né, você lendo ele inteiro. Aí você, não, eu vou pegar um resumo aqui que já tá bom. Não estou dizendo que é errado, porque às vezes você quer um sumário para ver se aquele livro realmente vale a pena você ler, você quer saber o contexto dele. E aí se ele te traz interesse, você vai ler. Você pode ganhar tempo com isso. Mas é difícil você ficar só baseado na opinião das pessoas. É difícil você ficar baseado só no que as pessoas pensam. Porque cada pessoa enxerga cada situação de um jeito diferente. Às vezes a mesma frase, às vezes o mesmo versículo que o Fabiano leu, que o Lucas leu, entendeu? Às vezes para eles surtiu um efeito, foi falado de uma forma, mas para mim Deus quer falar de um jeito diferente. Então Deus não quer que você seja igual a fulano. Deus te chamou para ser você. E para que você possa dar o melhor. Só que tudo isso vem por meio da oração, vem por meio do relacionamento com Deus. Então, se você não tem dedicado tempo para falar com Deus, você já está perdendo tempo, você já está começando errado. Então, começa a alinhar essa parte. Ah, mas quanto tempo eu preciso? Começa 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, e vai indo. Quando você vê, você está lá 2 horas falando com Deus. Porque, gente, uma coisa é certa. Se você encontra uma pessoa hoje, você vai contar toda a tua vida, todos os teus segredos para ela? Não vai. Por que não vai? Porque você não tem confiança, você não conhece, você não tem relacionamento. Agora, tem gente aqui na igreja que sabe da minha vida mais do que eu. Porque vem de longa data de caminhada. Porque vem de muitos anos de relacionamento, muitos anos de intimidade. Eu conheço o André desde quando ele tinha cabelo, gente. Pra vocês terem uma ideia como faz tempo. Faz muito tempo, né, André? Que faz tempo? 5 anos. Tá bom. Mas sabe, isso é relacionamento. E Deus quer o que comigo, com você? Relacionamento. Ele quer poder chegar para mim, para você e falar, olha, eu tenho isso preparado para você, eu tenho esse propósito, eu tenho esse destino, eu tenho isso aqui, aquilo ali. Olha, pega isso aqui, eu estou entregando para você. Porque através disso aqui, você vai fazer o reino avançar, você vai ter recurso, você vai ter sabedoria, você vai ter palavras, você vai poder fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas tudo vem por meio do relacionamento, por meio da oração. Então, lá na antiguidade, eles só tinham, e nem precisa ser tão antigo, né? É só fugir da era digital, pronto, já era. Você já perde ali toda a noção. Imagina hoje, vou fazer uma pergunta para você jovem hoje, que nasceu na era digital. Como seria a sua vida hoje se a internet acabasse? Eu senti alguém pensando assim, eu acabaria junto. Mais ou menos isso. Eu morreria, Deus do livre, pastor, não fala uma coisa dessa nem de brincadeira. Mas sabe, isso mostra o quão dependentes nós estamos de algo. Isso mostra o quão dependentes nós estamos de uma coisa, ao qual nós deveríamos estar dependentes de Deus. Sabe, isso nos preocupa, isso me preocupa. Há um tempo atrás, eu acompanho agora meio que semanalmente o teu celular. Quem está com o celular aí? Pega o teu celular. Pode pegar aí, sério, não estou brincando não. Vai lá na parte de aplicativos, vai lá em configurações. Você que está em casa também, faz a mesma coisa. Vamos lá, vou fazer um teste aí. Você não vai precisar falar, tá? Mas você mesmo vai ficar de cara com você. Vai lá nos aplicativos. Eu não sei o caminho do teu, mas eu acho que deve estar nos aplicativos também. O meu tem avançado e tem aqui tempo de uso dos aplicativos. E hoje foi bom você trazer o celular. Não estou dizendo que é ruim, tá? Você pode usar o celular, mas sempre que você estiver na igreja, procura manter ele no modo avião só para não tirar a tua atenção, tá? Às vezes Deus está falando algo importante com você
e você é distraído pelo celular. É bacana usar a Bíblia, às vezes você consegue anotar e tal. É difícil carregar caneta às vezes. Mas olha, todo mundo achou aí a lista de aplicativos? Se não achou, depois você procura, mas ou vai procurando aí. Teu celular é estranho? Bom, depois eles pedem ajuda, ou vai no YouTube lá e procura como ver o tempo de uso dos aplicativos. Ó, você está vendo que tem uma lista gigante? Há um tempo atrás, eu olhava para alguns aplicativos aqui e eu olhava assim, meu Deus, eu gastei tanto tempo com isso aqui. Olha qual o primeiro aplicativo que aparece na tua lista. Não precisa falar para ninguém, não precisa contar, olha para você mesmo. Agora olha o segundo, olha o terceiro. E por aí você vai ter uma noção do quanto tempo você fica por dia mexendo nesse aplicativo. Eu sei que tem muita gente que usa para trabalhar, às vezes você usa para estudar, entendeu? Mas só que você tem que ter um filtro em mente e não se enganar. Porque nós temos uma facilidade de nos auto-enganar. Isso chama-se autossabotagem. Onde você olha assim, ah não, mas eu uso isso aqui 90% para estudar. Na verdade é mentira. Você usa aquele 90% para fazer bagunça, para conversar, jogar, conversar fora, e 10% para aquilo que necessita. Então, o que eu quero que você entenda é que você tem que ser parceiro de você mesmo. Você tem que ser cooperador de você mesmo. Quando você olha para isso aqui, semana passada, meu Instagram ficava tipo 1 hora, já chegou a ter 2 horas. Às vezes olhando as coisas à toa. Eu olhei hoje, ó, tá 25 minutos no meu Instagram. Porque a gente tá fazendo as coisas da igreja e eu também parei para olhar algumas coisas. Eu sigo pessoas que me trazem, que me agregam algo em mim. Às vezes você vai olhar lá, o pastor não me segue, não é porque eu não te amo, porque eu não gosto de você. Algo que eu entendi, gente, é o seguinte: se você quer resultados maiores e fazer coisas que as pessoas fizeram, modele as pessoas. Siga pessoas que vão agregar algo na tua vida. Eu tinha um monte de coisas no Instagram, de brincadeira, de riso e não sei o quê. É proibido dar risada? Não é. Mas a maioria das coisas que vinham ali no feed de notícias do Instagram era justamente de porcaria, coisa que não agregava nada. Agora não, eu sigo várias pessoas que sempre estão postando algo que vai agregar algo na minha história, que vai trazer um conselho, que vai trazer uma orientação, vai trazer algo que vai somar para o meu propósito. Então comece a seguir pessoas que realmente vão trazer algo significativo. E começa a mudar essa lista. Começa a mudar. Coloca a tua Bíblia no celular e começa a fazer com que ela fique nos primeiros lugares. Se você gosta de papel, faça com que ela esteja em primeiro lugar no teu dia. Por que eu estou falando isso? Porque aí a oração ela tem que também estar em evidência. Porque às vezes você quer algo sensacional, mas algo extraordinário e sensacional quem vai te dar é Deus. Porque Ele nos fez com um propósito. E aí eu não quero falar com o fabricante, eu não quero falar com quem realmente faz tudo e sabe de todas as coisas. Então isso vai te ajudar a ter um começo e esse relaxo está apenas começando, você ficar tranquilo. Eu falei, poxa vida, está começando agora, então eu vou almejar algo maior. Eu estou vendo que eu estou no lugar certo. Agora, se você está fazendo escolhas erradas, fica preocupado com apenas estar começando, porque pode ser algo ruim aí para frente, que pode crescer muito mais. Eu já falei da história do bambu, né? Eu plantei um dia lá em casa, eu achei, nossa, que bonito ter bambu em casa. E aí nós saímos caminhar lá perto de casa, tem muita chácara, né? E aí nós achamos uns bambus lá, e falei assim, vamos cortar. E eu descobri que cada gominho do bambu que você planta, nasce um. Eu falei, nossa, é muito fácil plantar isso. Eu coloquei na cerca inteira, assim. São 40 metros de cerca. Gente, pensa no arrependimento. O apenas está começando, estava realmente apenas começando. Até hoje tem raiz de bambu lá em casa. Eu fiquei com calo de tudo quanto é jeito na mão para tentar arrancar aquilo lá. Porque não dá, gente, não dá. O bambu, ele se alastra. O bambu ele é um negócio assim que... Se não fosse Deus que tivesse criado, eu falei assim, não foi Deus que fez isso aqui. Entendeu? Porque não pode. Mas não é que não foi Deus, é porque tem coisas, gente, que não é para você mexer. Tem coisas que não é para você fazer. Mas aí você fala assim, não, eu sou o cara. Então eu sou o paisagista, nunca mexeu com nada, malemar plantou uma grama, vou plantar bambu porque é, né, ornamental, aquela coisa bonita. Mas tem o bambu certo para plantar. E aí você não sabe, né, você não busca saber e você faz qualquer coisa e daí dá aquele resultado lá. E aí o que você tem? Dor de cabeça. Eu descobri que aquilo lá é um hotel de pernilongo. Que sabe, né, morar assim perto de chácara, essas coisas assim que tem muito mato, tem pernilongo à vontade, né? E aí você chegava durante o dia, quando você mexia assim, entrava pernilongo no nariz, no ouvido, na boca, em todo lugar. Além do problema de atrapalhar. Então tem coisas que na oração Deus vai falar assim, ó,
Não vai por aqui. Não faça isso. Escolha assim. Faça assado. Mas entenda que o poder de escolha está na tua mão. Sempre vai estar na minha e na sua mão. O poder da escolha, Deus pode falar, ó, esse é o resultado da Mega Sena. Ele não vai fazer isso, tá? Não precisa nem orar. Mas esse é o resultado. Ele fala assim, tá. E aí você escolhe usar ou não. Sabe? Então, o poder de decisão é nosso. Mas tudo começa na oração. Vamos para o segundo conselho, refletir. Nós temos que refletir. Quem é compulsivo, aquelas pessoas impulsivas, elas fazem, ou imediatistas, elas têm a tendência de fazer o quê? É agora, é já e acabou. Independente do que possa dar. Não, é assim, eu vou tentar e já era. Não podemos ser assim. Nós temos que refletir sobre algumas situações. Eu tinha um grande problema, que eu não podia ver nada que eu queria comprar. Queria mesmo. Aí chegou uma hora que não estava dando mais, que daí o cartão gastava demais, tudo dava errado. E aí chegou uma hora que eu falei, não, peraí, eu tenho que pensar se isso realmente vai valer a pena, se isso realmente é necessário. Quantos de nós agimos assim? Não, eu vou fazer a sociedade com fulano, eu vou comprar isso aqui, eu vou comprar aquilo lá, vai ver lá o guarda-roupa, parece uma centopeia, tem 500 sapatos lá. Mas será que você precisa de tudo aquilo? Não estou dizendo que é errado, você compra o que você quiser, o dinheiro é teu. Mas nós temos que refletir. Será que isso realmente é vantajoso ter? Será que eu preciso realmente disso aqui? Será que essa decisão realmente vai me trazer um resultado bom? Querido, se você olhar Gênesis, no começo da criação, a palavra diz que Deus planejou. Deus ele olhou para tudo aquilo lá, ele planejou, e a partir do planejamento, ele fez. Se eu tivesse a cabeça, o conhecimento, o pouco conhecimento que eu tenho hoje, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, seria totalmente diferente. Eu tinha feito algumas escolhas diferentes. Mas o porquê que eu não fico triste com tudo que eu fiz? Porque tudo que eu fiz me levou onde eu estou agora. Quem sabe não é exatamente onde eu queria estar, mas foi isso que está me moldando, que fez eu amadurecer, que fez eu crescer, me deixar resistente. Mas tem muita coisa que eu e você podemos evitar, somente por pensar, somente por refletir. Eu sou jovem ainda, então eu posso fazer, tem muito tempo para corrigir, mas não esqueça que tem erros que vão para o resto da vida. Tem erros e escolhas que eu e você fazemos, às vezes por não pensar, simplesmente por agir por um impulso, e vão te levar para o resto da vida. Você vai ter que carregar aquilo para o resto da vida. Uma consequência. A Elisa tem um vô, e agora é meu também, né? Que ele era chamado de João Bagunça. E ele perdeu o braço, esquerdo. Ele perdeu o braço esquerdo, ele tinha acho que uns 17, 18 anos, numa bagunça. Estava num caminhão em cima de um caminhão de basculante, um monte de gente. Eu acho que o motorista estava mais bêbado do que todo mundo que estava em cima. Tombou o caminhão, a carroceria caiu em cima do braço dele e cortou o braço dele. Uma escolha errada, sem refletir, sem pensar. O resto da vida. Você está entendendo? Então, às vezes a gente pensa assim, não, eu sou jovem, estou de boa, estou tranquilo, mas tem coisas que você não refletir para fazer, vai te trazer muito prejuízo. Provérbios 4:26 fala o seguinte, pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Aí depois você lê o próximo, porque o próximo vai falar sobre pecado, vai falar sobre você andar em retidão, em santidade. Então, às vezes, alguns planos nossos não são planos de Deus, são coisas do nosso coração, para trazer, quem sabe, às vezes, uma vontade humana. Por isso nós temos que refletir em todas as nossas escolhas. Outro conselho, cuidado com os sentimentos. Nós temos uma tendência muito grande, às vezes, de agir só com o coração, de agir só, sabe, pela emoção e tal. Nós temos que amar, mas nós temos que ser racionais, nós temos que ser conscientes daquilo que a gente está fazendo. Provérbios 14:12 diz, há caminhos que ao ser humano parecem ser melhores opções para a vida, mas ao final conduzem à morte. Sabe, a palavra de Deus diz assim que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quando você é adolescente, então, meu Deus do céu, como você é enganado pelo coração, como nós somos enganados por sentimento. E depois de adulto também. E depois que vira pai e mãe, então, Deus o livre, que eu vejo alguns aí, e eu falo, Deus, não me faça assim. Não vai ser igualzinho, fica tranquilo. E vó, então, piorou. Aí fica mais bobo ainda, né? Porque vê os netos correndo e deixa fazer tudo. Age pela emoção, muitas vezes age pelo coração. Mas nós temos que ser racionais. Nós temos que agir com sentimento, obviamente, porque quando Jesus ele fala com os fariseus, naquela parábola que ele fala do bom samaritano, Jesus está falando assim, olha, que eles falam por causa da lei, né? Porque estavam jogando a lei sobre tudo, tentando colocar Jesus na parede. E aí Jesus fala para ele assim, olha, a lei ela é importante, Deus deu a lei, mas o amor não supera a lei.
Sabe, então o amor ele é fundamental, nós temos que amar uns aos outros. Se nós não conseguimos amar o irmão que nós vemos, não vamos conseguir amar a Deus que nós não vemos. Então é importante amar, é importante colocar o sentimento, mas não podemos colocar somente o sentimento, porque ele pode nos enganar, porque nós às vezes não sabemos como decidir, como discernir. E aí entramos no primeiro conselho, que é a oração. Na oração você tem o resultado, na oração você tem a resposta, você vai saber como agir. Então tudo vai convergir na oração. E vamos para outro conselho que diz assim: não peque. Não peque. Mas como que eu não vou pecar? Como que eu não vou pecar? Porque eu sei que eu não sou perfeito. Você vai buscar viver da maneira mais correta possível. Se você pecar, não porque você premeditou. Porque qual que é o negócio? Às vezes falamos assim: não, Deus perdoou todos os pecados. Eu ouvi esses dias atrás que eu posso fazer qualquer coisa que se eu me arrepender, Deus vai me perdoar. Obviamente. Só que qual que é o detalhe? Que às vezes a gente usa esse argumento para falar assim: não, eu vou transar, eu vou fazer isso, eu vou me drogar, eu vou roubar, eu vou mentir, eu vou fazer o que eu quiser, depois Deus vai me perdoar mesmo. Então o meu coração já está errado. A forma de eu fazer já está errada. O que esse texto está falando? Vamos lá, que eu nem falei o texto para você ainda, né? Salmo 119, 9 ao 11, diz assim: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Então tudo converge na palavra de Deus. Você quer saber como você não peca? Vai para a palavra. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que eu me afaste dos teus mandamentos. Em meu coração conservei a tua promessa, para não pecar contra ti. Então, se eu quero diminuir as possibilidades de errar, de pecar contra Deus, que o que é pecar? É errar o alvo. O alvo é Jesus, o alvo é a salvação. Então eu vou fazer de tudo para não acertar qualquer coisa fora. O livro de Provérbios que nós lemos agora há pouco fala justamente isso, para que nós andemos pelo caminho. O próximo versículo, né, ia falar sobre isso. Lá de Provérbios 14, 12, o 13 ia falar sobre isso. Ele fala sobre isso, para você andar da forma mais alinhada possível. E como que você anda num caminho certo? Olhando para o mapa, olhando para algo que está te norteando, te dando direção. Só que às vezes nós queremos falar: não, eu sei o caminho. Né? Quem já andou com alguém, se fala assim: o endereço é lá. Vou colocar aqui. Não precisa de GPS, não. Eu sei o caminho, eu conheço um atalho. E foi parar lá, não sei onde. Gente, uma vez eu coloquei no GPS para ir lá para... para onde foi? Para Ubiratã. E aí eu configurei no GPS e aquele dia o GPS me sabotou, mas não é porque eu não configurei certo. Eu já sabia o caminho, mas eu fui pelo conselho do GPS. E aí o que a gente faz? A gente sabe qual é o caminho. Jesus falou: esse é o caminho, verdade e a vida. Vai por aqui. Mas aí você dá ouvido para alguém. Um amigo, às vezes nem é da igreja, uma pessoa que nem cristã é. Aí você vai buscar conselho nessa pessoa. E ela falou: não, vai por aqui, ó. Gente, eu fui parar numa cidade chamada Ipiranga. A cidade que tinha 5.000 pessoas e 2.000 estavam no cemitério, que era bem no feriado de finados, assim. Tinha uma galera no cemitério, umas 15 pessoas. E aí a gente passou por ali e falei: meu Deus, por onde que a gente está indo? E aí eu parei na cidade, até o rapaz que foi me dar a informação era devagar para falar. Que cidade interior é mais lenta, né? Eu morava em São Mateus do Sul, então é tudo mais devagar, né? Eles colocam o sinaleiro na cidade pequena, né? Lá colocaram o sinaleiro justamente para o trânsito ficar mais lento, porque estava muito rápido. Né? E colocaram o sinaleiro lá. E aí o cara falou assim: não, você pode ir por aqui, ó. Mas é asfalto? Não, mas a estrada é boa. Eu falei: não, chega, vamos voltar. Eu já ouvi esse negócio que a estrada é boa e não deu certo. E voltei e peguei o caminho que eu sabia. Então, assim, você quer diminuir as chances de errar e aumentar as suas chances de sucesso espiritual em todas as áreas? Se volte para a palavra. Olhe para a palavra de Deus. Busque a Deus. Ore ao Senhor. Foque na palavra de Deus. A Bíblia fala exatamente o que eu e você precisamos fazer. Como nós queremos viver. Às vezes a gente acha que a Bíblia é um manual sobre Deus, para conhecer a Deus. Mas a Bíblia fala pouco sobre Deus. Você já parou para analisar que a Bíblia fala muito pouco sobre Deus? Mas que ela fala muito sobre como eu e você temos que ser para ver a Deus e para daí conhecê-lo? Então a Bíblia é o manual para que eu e você venhamos conseguir enxergá-lo novamente, conseguir ter um relacionamento com ele presencial de novo. E aí o outro conselho é: peça conselho. Mas veja para quem você pede o conselho. Primeiramente, fala com Deus. Antes de falar com qualquer pessoa, fala com Deus. Que Ele vai te guiar até para com quem você vai falar. Porque existe alguém na Terra preparado para te levar para onde você precisa. Para te ajudar a chegar onde você precisa. No mundo comercial, né, dos negócios, tem uma coisa que se chama assim, networking.
que é justamente você criar uma rede, né? Você ter uma rede de comunicação com pessoas que vão te ajudar a chegar em algum lugar. Porque às vezes você quer chegar, conhecer alguém, mas você não sabe como chegar a esse alguém. Mas você conhece alguém, que conhece outro alguém, que conhece aquele alguém que você precisa falar. Então, Deus ele vai te dar até essas direções. Esses dias eu precisava falar com um empresário, e eu não fazia ideia como é que eu ia conhecer esse cara. E aí eu falei assim, Deus, Espírito Santo, você conhece todas as pessoas da Terra. Quem eu preciso chegar para conhecer e falar com esse cara? Você vai achar que é zoeira, mas não é. No outro dia, eu anunciei um carro. No outro dia, um cara me ligou e falou assim, eu vi seu carro e tal. Eu conheço o fulano. Quando ele falou conheço o fulano, mas qual fulano? Falei, o fulano assim. Falei, cara, justamente o cara que eu quero conhecer. Você está entendendo o que é você se mover em oração e você falar com quem conhece todo mundo? Em vez de você gastar tempo falando lá no WhatsApp com a galera, jogando conversa fora, vai falar com Deus para alcançar teu objetivo. Ele sabe de tudo, ele conhece todas as pessoas, ele sabe de todas as coisas. Mas a gente às vezes perde tempo falando com quem não vai resolver. E o próprio Deus vai falar, fala com o ciclano, fala com o fulano. O que Deus faz com Paulo? Manda alguém falar com ele. Esse alguém não sabia nem o caminho. Deus inventa o GPS naquele dia. Vira na rua direita, vai por aqui, vai para lá. E chegou. Então Deus ele usa a pessoa só para fazer o teu propósito ser cumprido. Mas porque eu e você estamos no relacionamento com ele. Então vamos lá. Provérbios 15, 22 diz, onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. É o mesmo texto que eu falei para você agora há pouco. Que na multidão de conselheiros, ali há sabedoria, ali há prosperidade, ali há avanço. Então nós temos que buscar bons conselhos. Primeiro busque o conselho de Deus. E Ele mesmo vai te encaminhar com quem você precisa falar, Ele vai preparar a pessoa, mandar falar com você, para que o propósito que Ele colocou no teu coração se cumpra. Outro conselho e último, diz assim, siga a vontade de Deus. Siga a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai alegrar o meu coração. Quando Jonas ele é intimado por Deus, fala assim, Jonas, vai lá para Nínive. O que Jonas faz? Eu não curto aquela galera lá. Por mim eu queria que eles morressem. Porque ele estava com ódio no coração dele, ele estava com o coração dele machucado por tudo que eles tinham feito. E o que ele queria? Que se exploda todo mundo. Não quero fazer isso, Deus. E aí Deus, quem sabe, está pedindo para você fazer uma coisa e você fala assim, não, Deus, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso. E aí Ele vai te colocando num canto, até chegar num lugar que você não tenha mais para onde ir. Por isso que eu falo, às vezes tem situações que eu estou vivendo, que você está vivendo, que não é Deus que quis que acontecesse, sou eu pela minha ingenuidade, ou quem sabe pela minha ignorância, pela minha teimosia, que Deus fala assim, cara, eu já mandei você fazer isso, por que você não foi fazer ainda? Eu não te libero enquanto você não fizer. Eu não deixo você sair daqui enquanto você não fizer. Porque se Deus falou que vai acontecer uma coisa, Ele vai te usar para fazer. E quem impede muitas vezes a continuidade daquilo que Deus tem, sou eu e você. Então nós temos que seguir a vontade de Deus, por mais que a vontade de Deus seja contrária a nossa às vezes. Provérbios 16, 3 diz assim, consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem sucedidos. Tudo que você for fazer, coloca diante do Senhor. Seja uma empresa, seja um estudo, seja qualquer coisa que você for fazer na tua história, coloca diante de Deus, porque Ele é quem sabe de todas as coisas, porque Ele pode falar, isso aqui pode dar certo, isso aqui não, corta isso, tira aquilo, essa pessoa não, essa sim. Ele sabe de tudo. Então aí eu e você vamos entrar num caminho excelente, num caminho que é justamente a vontade de Deus, para que eu e você possamos cumprir o propósito de Deus. Nem tudo aquilo que você olha na internet, que você olha de fulano, do youtuber A, do youtuber B, nem tudo é para você. Nem tudo que você vê, que você acha bonito, é para você viver. Então eu tenho que buscar em Deus aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem gente que está tentando ser médico, mas Deus chamou para ser engenheiro, missionário, pastor, evangelista, sei lá. Tem gente que está tentando abrir uma empresa, mas Deus não chamou para abrir empresa, chamou para ser um professor, para ser um médico, sei lá, qualquer coisa. Mas porque achou bonito aquilo, não, achei legal o cara fazendo aquilo. Gente, uma coisa que nós temos que entender, Deus não chamou você para ser melhor do que ninguém. Deus não chamou você para ser melhor do que o Fabiano no baixo, do que o André na bateria, que não ia ser tão difícil. Mas, gente, a gente brinca com o André, mas que a gente é amigo, tá? Mas Deus não chamou você para ser melhor do que ninguém. Deus chamou você para ser a melhor versão de você mesmo.
Deus chamou você para que você possa dar o melhor de si, para que você possa entregar o teu melhor. Hoje eu fui comprar uma Marmitex na hora do almoço, e aí bem na hora que eu estava comprando a Marmitex, chegou um senhor com um menininho assim. E aí ele falou pro dono do restaurante, falei, cara, é o seguinte, eu vim de Ponta Grossa, atrás da minha família aqui, mas eu cheguei ali, não tem ninguém, e eu tô com meu filho aqui, a gente tá com fome. Eu só tenho metade do dinheiro, você não consegue fazer pela metade do preço e tal, porque a gente precisa comer. E realmente o menininho, eu fiquei com muita pena deles, né? A gente não precisa ficar com dó de ninguém. Mas eu fiquei comovido com aquilo. E aí eu tava pagando a minha, e aí eu olhei assim, e eu senti algo de Deus, falei assim, pode comprar. E aí eu falei assim, moço, é o seguinte, cancela o negócio aí. Falei, coloca mais uma e dá lá para eles. E aí quando eu fiz isso, o cara que estava pagando a dele fez a mesma coisa. Ele olhou para mim, ele olhou pro Piazinho, compra uma para mim aí e dá pro menininho. Para quem ia ganhar uma, já ganhou duas. E naquela hora, os dois ficaram felizes. O cara, muito obrigado, Deus abençoe. Eu falei, cara, só dê graças a Deus, porque Ele ama você. Sabe, uma ação sua vai gerar uma bola de neve de outras ações. Uma ação nossa vai gerar uma reação em outra pessoa. Sabe, então, estudar física ajuda você a entender algumas coisas. Estudar ajuda. Aproveitem o tempo que vocês têm para estudar. Porque a hora que vocês começarem a trabalhar e estudar, vocês vão ver como é difícil. Né? Para você que está assistindo na internet e você não gosta de estudar, depois você vai ver o que é querer estudar e não poder ter tempo para fazer. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, a minha rotina era assim. Eu acordava às 6 horas, tinha uma lan house na época, abria ela às 8, fechava ela às 10 da noite. Mas daí eu saía às 6 horas da tarde, ia para a faculdade, saía da faculdade, ia para a academia, chegava 1 hora da manhã em casa, 1h30 mais ou menos. Aí quando eu casei, eu estava desempregado. E eu falei, Deus, eu preciso do emprego, eu preciso honrar a minha casa, agora eu sou sacerdote do lar, eu preciso prover. E aquela preocupação, Deus falou assim, entrega sobre mim todas as ansiedades que você tem, deixa que eu ajudo você, deixa que eu resolvo. Beleza. E aí descobri que estavam pegando para a GVT, fui lá, fiz uma, não deu certo, a mulher nem olhou na minha cara. E aí eu fui numa outra lá, porque eu não desisti. Sabe, você não pode desistir daquilo que você quer, você não pode desistir dos seus objetivos, ainda mais se Deus falou para você que vai acontecer. Você não pode desistir. E aí eu fui numa outra, passei pelas 5 etapas e deu certo. Beleza. Aí passou 1 ano mais ou menos, eu me inscrevi de bobeira, assim, de madrugada, que eu trabalhava à noite, né, pegava o começo da madrugada. E aí me inscrevi para trabalhar no Senai. E aí, passou uns 30 dias, me chamaram para fazer entrevista. Falei, capaz, né, imagine. E aí a falta de fé, né. E aí, beleza, fui lá, fiz entrevista, só que daí eu achei mais interessante aquele serviço, porque daí eu trabalhei de segunda a sexta, na GVT eu trabalhava de domingo a domingo, com uma folga na semana. E aí, de segunda a sexta, 2 horas de almoço, né, bem tranquilão, só que era temporário o negócio. E eu falei, eu não posso trocar o certo pelo duvidoso. E aí, o que eu fiz? A mulher falou assim, você vai dar conta de trabalhar nos dois? Eu falei assim, olha, já trabalhei bastante, eu acho que eu dou conta sim. Né? Falei, coloquei firmeza no negócio. Falei, não, eu dou conta sim. Mas eu achei, cara, nem vai, tem muita gente, né? Nem cara com trabalhar em 2 serviços. E ela me chamou. Ela chamou para trabalhar. Daí eu falei assim, agora lascou. Falei, agora... Porque eu não podia sair do outro, porque era fixo, para sair de um que era temporário, que era para cobrir a licença maternidade de uma mulher. E aí começou o negócio. Só que daí eu saía às 7 de casa, daí saía da GVT do Senai às 18, pegava na GVT às 19 e ia até 1h30, 2 horas da manhã. Todos os dias. Todos os dias. E aí eu pensava, por que eu não estudei? Eu podia ter usado aquele tempo, em vez de ficar jogando videogame, para estudar, para ganhar conhecimento, para fazer outras coisas. Então, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Leve a sério o que as pessoas falam para você. Quando elas falam para você dedicar o teu tempo em algo que é bom, faça. Às vezes nem tudo aquilo que você acha que é ruim para você é ruim. Tomar xarope, tomar remédio é ruim, claro que é, mas faz bem para o teu organismo. Então, às vezes uma correção, uma direção, às vezes para você na hora é ruim, mas depois você vai ver o resultado. Então, dedique tempo em oração. Primeira coisa que você faz, dedica tempo em oração. Olha para a relação do teu celular lá e começa a mudar algumas coisas. Começa a investir tempo naquilo que realmente vai te trazer resultado. Sabe, faça amizade com pessoas que realmente vão agregar valor na tua vida e não para somente te levar para baixo, para te dar conselhos errados. Eu não estou falando que você não pode ter relacionamento com as pessoas, mas busque andar com pessoas que realmente vão agregar. A palavra de Deus fala assim, quer ser sábio, ande com quem é mais sábio.
Quer ser tolo? Ande com quem é tolo. Agora, seja sábio para resgatar o tolo. Paulo fala assim, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de tolo para ganhar o tolo, mas não seja fraco nem seja tolo, seja sábio, seja inteligente. E aí você vai ver como as coisas vão começar a mudar na tua história, vão começar a mudar na tua vida. Quer ter resultados bons? Comece a fazer coisas boas. Deus dá um talento para todo mundo, todo dia. E aí o que eu e vocês temos feito com esse talento? O que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Qual é o resultado que nós damos para Ele no final do dia? Como está sendo o balanço aí? Será que a hora que fecha o final do mês, o WhatsApp, Facebook, Instagram bombou e a oração ficou lá embaixo, o relacionamento com Deus sumiu, evangelismo e testemunho então nem se fala? Porque às vezes os jovens ficam preocupados, falam, eu tenho que evangelizar. Antigamente, nós usávamos o método de entregar panfleto, bate nas casas. Cara, hoje pode ser muito diferente. Através da tua rede social, você pode fazer algo totalmente inovador e totalmente diferente. Só através das tuas fotos, das tuas postagens, você pode evangelizar alguém. A tua história, o teu testemunho pode evangelizar alguém se você abrir a boca e falar um A. Porque o teu testemunho vai arrastar as pessoas. Eu ouvi de um pastor, ele falou assim, que palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Sabe por que muito jovem, por que muitas pessoas não conseguem trazer ninguém para a igreja, não conseguem levar ninguém à salvação? Porque ela fala um monte de coisa, mas vive tudo ao contrário do que ela fala. E eu falo algo para você, as pessoas elas te compram não pelo que você fala, elas te compram pelo que você faz. Um filho, sabe como é que o filho cresce? Como que o filho ele é educado em casa? Não pelo que você fala como pai ou como mãe. Ele vai seguir o que você faz. Você pode falar para ele assim, não fica no celular, não fica mexendo no Instagram, não fica mexendo, mas você fica o dia inteiro fazendo isso. E ele olha assim, por que você pode fazer e eu não posso? Criança não é burra. Criança ela tem olho, ela tem ouvido, ela tem um cérebro que pensa. Então as pessoas, quando a gente fala em discipulado, o que as pessoas vão fazer? Exatamente o que você faz, não o que você fala. Você quer fazer com que o teu filho tenha bons comportamentos? Haja de forma boa. Você quer que os teus amigos te acompanhem e comecem a andar com você? E tenham curiosidade de saber quem são os teus amigos, a tua tribo da igreja? Comece a dar o exemplo para que eles façam isso. Mas tudo isso vai começar com esses conselhos. Oração, reflexão, cuidado com os sentimentos, não pecar, pedir conselhos e seguir a vontade de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. E eu quero que você ore hoje, falando, Deus, quem sabe eu tenho perdido tempo, não tenho administrado bem o talento que o Senhor tem me dado, o talento do dia, não tenho usado bem o meu celular. Porque, não existe negócio que a internet é do diabo, que não sei o que é de Satanás. Não. O diabo ele só se faz, ligeiro para usar aquilo que Deus criou para desvirtuar as pessoas. O papel do diabo é o quê? Te distrair, só isso. Porque às vezes você entra numa vibe ali de ficar no Instagram o dia inteiro, dando risada de um monte de coisa, e quando você vê já é 5 horas da tarde, quando você vê já está de noite. Eu estava lendo uma matéria sobre comportamento humano do adolescente. E eu não quero que você use isso para dormir até 11 horas, tá? Mas tem um estudo que diz que os adolescentes eles começam a funcionar a partir das 11 horas da manhã. Por isso que os cientistas eles aconselham sempre adolescentes a estudar à tarde. Porque é a hora que você está ligado e que você consegue absorver muito mais coisas. Você já está com o teu pensamento ligadão ali. Agora pensa só, se realmente isso é válido, se você dorme 3 horas da manhã, porque você estava lá no Facebook, no Instagram, conversando com um monte de gente no WhatsApp, como que você vai estar durante o dia? Como que você vai estar na tua aula? Como é que você vai estar para aprender? Então durma cedo. Se for para perder tempo de noite, que seja orando ao Senhor, buscando Deus, me revela. Deus, traga para mim toda a história que você tem para a minha vida. Não para de perder tempo. Para de perder tempo com coisa que não vai trazer nada para você. Começa a ser um empreendedor desde já. Mas eu não quero abrir empresa. Então empreenda a sua vida. Entendeu? Começa a valorizar todo o teu tempo, tudo aquilo que teu pai também está fazendo. Mas eu já sou adulto. Falei, então começa a lembrar das coisas lá de trás. E começa a ajustar-se. Quem sabe aquilo que você quer, o sonho não está dando certo. Começa a alinhar as coisas. Mas começa primeiro no relacionamento com Deus. Para que ele comece a nortear, para que ele comece a falar, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. Pare de tomar as decisões sozinhos. Coloca Deus nesse relacionamento. Porque ele sabe onde eu e você precisamos ir.